Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, eu comecei uma campanha de cura interior, a cura da alma. Falei sobre vários aspectos, sobre vários acontecimentos que atingem a nossa alma. Falei sobre angústia, sobre tristeza, sobre o medo. Falei sobre depressão, sobre aflição. Falei sobre ansiedade. E para encerrar esta campanha, eu comecei a falar sobre os 48 horas de Cristo junto com seus discípulos. Falei sobre a celebração da última ceia, sobre suas últimas instruções, sobre a parábola do semeador. Falei sobre a oração sacerdotal. Falei sobre a sua oração no Getsemane, sobre a traição de Judas Iscariote, sobre sua prisão, sobre ele ser levado indevidamente para a casa de Anás, pois Anás não tinha mais autoridade para julgá-lo. Falei sobre seus primeiros momentos de torturas, na qual ele passou na casa de Anás. Agora eu quero vos falar acerca das últimas 18 horas que antecede a sua crucificação, pois Jesus estava sendo julgado à noite. Não havia nenhum tribunal do mundo que pudesse ser montado à noite para o julgamento. Jesus, portanto, estava sendo julgado indevidamente, ocultamente. Não havia nenhum tribunal montado realmente, era um teatro montado para condená-lo à morte. Anás, após tentar julgar a Cristo, tentar incriminá-lo, permite que haja uma sessão de tortura. E após permitir essa sessão de tortura, após a sessão de espancamento, Anás envia ao Senhor Jesus, totalmente amarrado, ao sumo sacerdote Caifás. Caifás, sim, era o sumo sacerdote. Caifás era genro de Anás. Caifás ele teria a autoridade para julgá-lo. E Pedro nega ao Senhor Jesus pela segunda vez ali diante do tribunal, ali próximo da casa de Caifás. Portanto, amados, o Senhor Jesus agora se encontra no lugar. Vamos à palavra de Deus. João capítulo 18, versículo 22, onde diz que um criado havia ferido a Cristo com bofetada, onde Jesus disse ao sumo sacerdote: se falei mal, dá testemunho do mal, se bem, por que me feres? Jesus falou diretamente para Anás, né? Pois era um criado que estava obedecendo a ordem de Anás. Anás manda Jesus manietado ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali esquentando-se, e disseram-lhe: pois não eis também tu um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou.
Portanto, amados, aqui nós vemos quando Pedro nega Jesus por 3 vezes. Começou a negar a Jesus lá na casa de Anás. E agora ele nega 2 vezes, próximo ali ao tribunal de Caifás. Portanto, amados, retornemos, portanto, à casa de Caifás. Os homens de Sinédrio bombardeavam a Jesus com perguntas, mas ele nada respondia. Seu comportamento deixava extremamente incomodado a todos os homens do Sinédrio. Não parecia que ele era o réu. Ele estava próximo à porta da morte, sob o risco de mais sessão de tortura, mas ele não se perturbava. Fora colocado como autor principal de uma falsa peça de julgamento, ou seja, um julgamento falso. O Senhor Jesus já sabia de antemão o que iria acontecer, pois quando iniciei os seus 48 horas junto aos seus discípulos, eu vos disse que Jesus havia revelado aos discípulos, dizendo que aquele seria os seus últimos momentos, pois ele seria entregue aos judeus, seria morto. Ele havia dito aos seus discípulos que feriria o pastor e as ovelhas ficariam dispersos, que muitos iriam desprezá-lo e abandoná-lo. Pedro, um dos mais exaltados, disse: Senhor, se for possível, eu irei contigo até a morte. Portanto, Jesus já sabia de antemão o que iria acontecer. Nós vimos que ele estava no jardim do Éden, ou seja, no jardim do Getsêmani. O Éden não existia mais. No jardim do Getsêmani, onde gemera de dor e se preparara para suportar com dignidade os momentos de sofrimento e humilhações. Agora estava diante do tribunal de Caifás. Seu comportamento agora era totalmente diferente. No Getsêmani, sim, Jesus gemera, suara gotas de sangue, pediu a Deus que fosse possível que passasse dele aquele momento de sofrimento. Mas o seu comportamento agora, diante do Sinédrio, era um comportamento sereno. A sua capacidade de governar as suas próprias emoções fizeram com que ele se mantesse calado e sereno. Cristo já havia se preparado para morrer. Ele sabia que era chegado a hora, ele sabia que era o momento de passar e tomar o cálice. Fora isso que ele falara para Deus, pedindo que, se fosse possível, que Deus passasse dele o cálice. E agora, ele já havia sofrido no Getsêmani, já havia chorado perante Deus, e ele sabia que era o momento de ele derramar o seu sangue para purificar a nossa vida. Meu irmão, minha irmã, as nossas emoções muitas vezes têm nos confundido
As nossas emoções muitas vezes têm nos trazido desespero. Muitas pessoas têm problemas existenciais. Nossos pensamentos muitas vezes nos perturbam. Mas o Senhor Jesus agora, diante do espetáculo montado no tribunal de Caifás, mantém-se sereno, pois ele tinha capaz de dominar a sua dor. Ele tinha capacidade de navegar dentro do seu próprio território das emoções. Ele sabia que era chegado o momento de ser sacrificado. O Sinédrio queria encerrar os julgamentos. Caifás insistia para que Jesus respondesse às suas acusações e lhe fazia ameaça, mas ele se mantinha em silêncio. Entretanto, Caifás fez-lhe um pedido que ele não podia deixar de atender. Rogou que Jesus declarasse perante o Deus vivo se ele era realmente o Cristo, o Filho de Deus. No momento em que Caifás fez esse apelo, Jesus, mesmo sabendo que a resposta que ele daria detonaria o gatilho da agressividade dos seus inimigos, rompeu o silêncio. Primeiro, ele percorre o local com seu olhar. O Sinédrio ficou em silêncio. O Senhor Jesus fixou os seus olhos sobre o sumo sacerdote. E em seguida, com uma palavra, ele confirmou. Sem qualquer medida, ou seja, sem escolher palavras, ele diz: tu o disseste. Mateus 26, verso 64. E depois ele diz: foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu vim. Talvez, amado, o sumo sacerdote esperasse uma resposta negativa, um apelo, um pedido de desculpa, ou mesmo um pedido de clemência. Mas a resposta de Jesus foi positiva, pois ele havia sido colocado na parede, pois o sumo sacerdote havia apelado a Deus Todo-Poderoso, e diante de Deus o Senhor Jesus tinha que dar uma resposta. Vindo uma resposta positiva, foi tão afirmativa que Jesus usou as próprias palavras de Caifás para confirmar que ele era de fato o Filho do Deus Altíssimo. Declarou que o Deus a quem os homens do
do Sinédrio servira era o seu próprio pai. E para que não houvesse dúvida sobre sua identidade, foi ainda mais longe. Completou a resposta com uma afirmação que deixou seus inimigos atônicos. A Bíblia diz que os inimigos de Cristo começaram a ranger os dentes, começaram espumando de ódio. Imediatamente após a declaração que era filho de Deus, Jesus revelou, afirmou com toda a autoridade e sem meias palavras que tinha a mais alta posição do universo. Entretanto, eu vos digo que virá um dia, disse ele, que diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens dos céus. Mateus 26, verso 64. O Senhor Jesus afirma com toda a sua palavra. Ele diz que aos seus opositores que ele era o próprio Cristo. Veja a sua palavra, que ele diz: tu disseste, digo porém-vos, porém que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens dos céus. Quando Jesus diz isso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisemos ainda de testemunho? Eis que bem ouviste agora as suas blasfemas. Portanto, Jesus dá uma resposta sem meias palavras. Ele diz claramente que ele era o Filho de Deus. Portanto, amados, eu gostaria de encerrar esta campanha hoje mas algo me impede de encerrar esta campanha. O Espírito Santo não me falou para continuar. Mas senti dentro da minha alma uma necessidade de gravar a continuação do sofrimento de Cristo, a sua crucificação e a sua ressurreição. Mas hoje eu estarei sim encerrando esta campanha às 18 horas com a oração do anoitecer. Após ter declarado que ele era o Filho de Deus, após ele ter declarado que ele era o próprio Cristo, e como Caifás não tinha autoridade para matar a Cristo, ele envia Jesus, após humilhar, após mais uma sessão de tortura, ele envia Jesus para ser julgado por um representante romano. Ele envia Jesus para a casa de Herodes, para que Herodes viesse julgar a Jesus, para que o próprio Pilatos era um dos representantes do povo romano. Então, o sumo sacerdote envia Jesus para a casa de Pilatos, depois de
levar Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Veja bem, amados, esses homens queriam matar a Cristo, estavam prontos para matar a Cristo, mas eles não queriam se contaminar, diz ele. Eles queriam participar da Páscoa. Pilatos e Caifás eram inimigos. E nesse dia eles voltaram a conversar. O próprio Jesus, que era o Senhor da bondade e da misericórdia, fez com que o inimigo mortais viesse manter uma aliança novamente e reconciliar-se. Amados e diletos irmãos, o Senhor Jesus sofreu uma sessão de tortura. Ele foi humilhado. Ele foi espancado. Não permitiu que ele dormisse durante a noite. Não permitiram ao Senhor que ele tivesse um momento de sono. Veja bem, prenderam ele no Getsemane à noite. Ele passou por um julgamento na casa de Anás, depois foi enviado para a casa de Caifás e depois enviado para Pilatos. E quando enviaram para Pilatos já tinha amanhecido. Está se aproximando as últimas 6 horas de Cristo. Eu comecei falando sobre 48 horas. Agora se aproxima as suas últimas 6 horas. Pois ele passaria agora o momento mais dramático diante de Pilatos. E depois o Senhor Jesus seria condenado à morte para libertar a minha alma e a tua alma, para que assim nós pudéssemos entrar um dia na presença do Pai Todo-Poderoso. Eu continuarei as minhas mensagens falando sobre o sacrifício de Jesus fora da campanha da cura interior. Este é o pedacinho do Maná dos Céus que eu trago para vós neste dia de hoje. Amanhã eu não estarei gravando, mas a partir de terça-feira eu voltarei a gravar, falando sobre o momento de tortura que ele passou diante do tribunal de Pilatos, da sua coroação de coroas de espinho, de terem moído, esmagado o corpo de Cristo antes mesmo da sua crucificação. A tortura que Jesus sofreu era para humilhá-lo. A Bíblia diz que por meu pecado, pela minha iniquidade, ele foi humilhado. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas dores. E pelo seu sofrimento, as nossas iniquidades e os nossos pecados foram purificados. Pega seu copo com água, vamos orar. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui mais uma vez, entrando, ó Deus, na Tua presença, pedindo, Senhor, da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder, da Tua infinita misericórdia. O Senhor que é excelso, Deus soberano, Deus de grande benignidade e de grande benevolência, que tem estendido a Tua misericórdia para todos aqueles que buscam de alguma maneira ser impactado por a Tua misericórdia. O Senhor que conhece o nosso assentar e o nosso levantar,
que sabe os momentos de dificuldade que cada um de nós temos passado. Mas quais seria, ó Deus, a nossa expectativa se Cristo não tivesse passado pela humilhação da cruz? Qual seria a esperança do mundo se um dia Jesus não tivesse se manifestado neste mundo? O que seria de nós? O que haveria para nós? Que esperança haveria para o mundo se um dia o teu Filho amado não tivesse vindo a este mundo? É por isso, meu Deus, que estou aqui na campanha, encerrando esta campanha, Pai. Encerrando esta campanha de cura interior, da cura da alma. Encerrando, Senhor, as minhas petições, ó Pai, a favor de cada irmão, de cada irmã. Às 18 horas estarei colocando a mão sobre o caderno, sobre os pedidos de oração. Às 18 horas levantarei um grande clamor na Tua presença, Pai. Mas nesse momento de oração, eu não posso deixar de orar, Senhor, pelas pessoas que estão passando por aflições na sua alma, que estão passando por angústia, que de alguma maneira, Pai, estão passando por depressão, por ansiedade, que estão passando pela tormenta, pela dificuldade, meu Deus. Eu apresento a Ti, Pai, os pedidos que chegaram até mim. Pessoas desesperadas, Pai, com sua alma ferida, com sua alma angustiada, pessoas deprimidas, pessoas, Senhor, que estão amargurando sofrimento e angústia. Pessoas, meu Deus, que vê os seus entes queridos muitas vezes sendo consumido. Pessoas, Senhor, que desenvolveram síndrome de pânico. Pessoas que têm fobia, ó Pai. Pessoas, meu Deus, que têm espírito de suicídio, que almeja ceifar as suas próprias vidas. Ó meu Deus, Pai amado, eu recebi vários pedidos de pregadores, homens e mulheres que se intitulam como pregadores da Tua palavra, mas que estão acometidos por síndrome de pânico, que estão passando por depressão. Pessoas que não foram felizes até hoje na sua vida sentimental. Eu não imaginava, meu Pai, quantas pessoas que são líderes, ocupam a liderança, meu Pai, que são aqueles que estão para aconselhar outros a vencerem os obstáculos, estão sofrendo por angústia, por aflição em sua alma. Então eu venho apresentar a Ti, Pai, a todos os pedidos. Eu não citarei nomes porque são vários nomes que eu tenho anotado no meu caderno. Então estarei, ó Deus, às 18 horas colocando a mão sobre os nomes e decretando a vitória em o nome do Senhor Jesus. Receba, Pai, a minha oração. Eis aqui este copo com água, Pai. Eu iniciei esta campanha convidando a todos os irmãos a desenvolver a sua fé e a colocar um copo com água para que o Senhor venha ungir. E eu encerrarei essa campanha pedindo: unja, Senhor, este copo com água. E que esta água seja um bálsamo dentro da minha alma, dentro do meu organismo, Pai. Eu necessito, Senhor, de um milagre, pois eu sinto, Deus, uma canseira, uma fadiga. Nesses últimos dias, ó Pai, quando comecei esta campanha, eu senti que algo estava tocando em meu corpo e me causando fadiga e cansaço.
E é por isso, meu Deus, que eu necessito de uma cura interior, de uma libertação, de uma unção, ó Pai. Pois o Senhor é o Deus da minha vida. Abençoe o meu lar, a minha família, a minha esposa, minhas filhas, minhas netas e meus genros, ó Pai. Este é o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém.